Boa noite, graça e paz, amém. Abra as nossas Bíblias em Isaías, capítulo de número 6. Profeta Isaías, capítulo 6, versículo de número 3. Glória a Deus. Isaías capítulo 6, iremos ler do versículo 1 até o 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamaram uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías teve essa visão maravilhosa, uma visão tremenda, na qual ele via o Senhor assentado no seu trono e os serafins acima deles, todos o adorando, dizendo: Santo, 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 aleluias. O nosso Deus é santo. E por isso nós devemos adorar com todo o nosso ser. Amém? Poderoso Deus, Pai amado, Deus tremendo e supremo, queremos, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, agradecer ao Senhor por todos os Teus feitos em nossas vidas, ó Deus, tudo o que temos passado, meu Pai. Cremos que o Senhor está no controle de tudo e queremos, ó Deus, em nome de Jesus, pedir a direção para mais um culto de ação de graça, ó Deus, culto em que nós viemos te louvar, viemos agradecer ao Senhor e ouvir a Tua palavra. Por isso, ó Deus, enche-nos com a Tua graça, com a Tua glória, ó Deus. E assim como o profeta Isaías disse que a terra está cheia da Tua glória, nós cremos nisso e queremos, ó Deus, ser participantes disso tudo. Por isso nos ajuda retirando de nós tudo que não Te agrada, ó Deus, toda distração, tudo que vier de encontro, ó Deus, a nós neste momento para tirar o nosso foco, para nos tirar, ó Deus, de Te adorar, nos tirar de ouvir. Eu Te peço que, em nome de Jesus, seja neutralizado pelas Tuas potentes mãos, ó Deus. Te peço, meu Pai, que abençoa todos os irmãos aqui presentes, ó Deus, fortalecendo eles, em nome de Jesus, concedendo força e ânimo para que permaneçam firmes na caminhada, em nome de Jesus Cristo. E os nossos irmãos, ó Deus, que não puderam ouvir, as mesmas bênçãos proferidas, ó Deus, aos presentes, alcance também os ausentes, em nome de Jesus. Livra eles de todo mal, ó Deus. Se há alguma enfermidade, que o Senhor possa estar curando neste momento. É o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus.
és santo, tu és santo, oh, tu és santo. Aquele que venceu a morte, Santo, 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 aquele que ressuscitou, Santo, 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 aquele que é o Senhor, Santo, 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 Leão da tribo de Judá, Santo, 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 Raiz de Davi, Santo, 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 Estrela da manhã, Santo, 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 o cavaleiro do cavalo branco. Santo, 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 Seus olhos são chamas de fogo, Santo, 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 em sua boca uma espada afiada, Santo, 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 está vestido com manto de sangue. em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor. Tu és santo, aquele que venceu a morte, Santo, 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 aquele que ressuscitou, Santo, 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 aquele que é o Senhor, Santo, 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 Leão da tribo de Judá, Santo, 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 Raiz de Davi, Santo, 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 Estrela da manhã, Santo, 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 o cavaleiro do cavalo branco. Santo, 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 Seus olhos são chamas de fogo, Santo, 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 em sua boca uma espada afiada, Santo, 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 está vestido com manto de sangue. em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo,
és santo. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus.
Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus o Cristo seja presente na vida de cada um de nós, presente aqui nessa noite. Deus continue abençoando a todos os irmãos. Agradecemos também ao Senhor por mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor, juntos adorando ao nosso Deus. Aproveitando essa grande oportunidade que Deus tem nos dado. O tema de hoje: quando será fechada a porta da graça? Que o Senhor continue sendo exaltado e louvado. Quando será fechada a porta da graça? Lembrando que graça é um favor de Deus para com todos nós, aqui presente e todos quantos estão ausentes. Graça é oportunidade dada a cada um de nós. Ao que foi dito em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrirei a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Bato, bato, bato. Foram enviados profetas, pregadores do Evangelho, falando sem parar do reino dos céus. Foi enviado discípulo de Cristo para pregar essa mensagem sem parar, todos os dias, até o fim da vida de cada um deles. E eis que ele continua falando, e falando, e batendo, e batendo. Nós que já ouvimos a voz, estamos aqui, louvando e adorando o nosso Deus. Gênesis capítulo 6, para iniciarmos a leitura dessa noite, verso 3. Graça, favor de Deus para com o homem, ser humano. Oportunidade dada. Gênesis 3, 6. Gênesis 6, 3, 5 e 6. A mensagem do Senhor é para todos quantos ouvem. Então falou assim no verso 3, o Senhor. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O verso 5: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Mas o alvo aqui é o homem, responsável, ou pelo menos deve ser responsável, por tudo aquilo que foi criado, como administrador desse planeta Terra. Quando Deus criou o homem, criou o jardim do Éden. Éden significa planeta Terra, para cultivar e guardar e zelar do jardim.
Mateus 25. Esta será a nossa leitura da noite. Também, Mateus 25 nos diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Senhor nosso Deus e eterno Pai, aqui nós viemos nessa noite para louvar e adorar o Teu santo nome, porque até aqui nos ajudou, nos conduziu, nos protegeu, nos livrou, nos abençoou. Gratos somos ao Pai, nesse momento estamos diante da Tua santa palavra, e por isso pedimos, porque necessitamos da direção, orientação, iluminação, discernimento do Teu Santo Espírito. Ele ainda está na terra, presente no meio da Tua igreja. Por isso te agradecemos, em nome de Jesus. Quando será fechada a porta da graça, irmãos? Exatamente a data nós não sabemos. A porta um dia se fechará. Nós temos as 3 pessoas da Santíssima Trindade, que nós podemos chamar das 3 pessoas da unicidade eterna. Os 3 estão unidos entre si para realizar o seu querer, o seu plano de salvação para a vida do ser humano. Sabemos que quando Deus criou todas as coisas perfeitas, todas as coisas eram felizes. Não tinha mácula, não tinha medo, não tinha vergonha, timidez, susto, peso. Tudo era maravilhoso, tudo era muito lindo, tudo era muito perfeito. Até que um dia o homem desobedeceu ao Senhor e foi gradativamente desobedecendo e automaticamente se afastando de Deus. Cada vez que o homem desobedecia, ele se afastava um pouco mais do Senhor. E foram muitos os detalhes, e são muitos os quais está dizendo aqui, pelos quais motivos os homens se afastaram de Deus.
Foram muitos motivos pelos quais os homens se afastaram de Deus, ficaram tão distantes do Senhor. Quando ele conversava com Deus, Deus vinha conversar com o homem lá no Éden, no início da criação, no início de tudo. Mas Deus já tinha preparado um plano para salvar o homem caso ele viesse desobedecer e distanciar-se de si. O cordeiro já estava preparado lá. Deus sabia muito bem que o homem poderia e que possivelmente iria errar e desobedecê-lo e, consequentemente, sofrer por causa da desobediência. Mas o que fez Deus? Deixou que o homem corresse o risco de errar, desobedecer, se afastar e automaticamente sofrer. Esta é uma das maneiras do ensino de Deus para com nós, seres humanos aqui na Terra. E uma das únicas maneiras pela qual o homem pode aprender a conservar o relacionamento com Deus e, ao errar, lutar para se aproximar de Deus, é pela liberdade que Deus tem nos dado. Toda a mensagem de pregação da palavra de Deus não deve ser forçada como uma ameaça de que, se você não se converter, você vai se perder ou vai para o inferno. Esta nunca foi uma maneira de pregação para transformar o homem voluntariamente ao escolher seguir ao Senhor. Porque nós, seres humanos, todos, só podemos seguir a Deus a partir do momento, principalmente hoje, quando nós entendemos o estado que nós nos encontramos de sofrimentos, de problemas que nós passamos nessa terra. E qual é a solução? A partir desse momento, quando o homem sabe por que está sofrendo, é que ele vai entender a necessidade de Deus. E se ele não entende, não tem como ele escolher. É preciso conhecer. Jesus também complementou dizendo: conhecereis a verdade, conhecereis, e a verdade te libertará. Foi para isso que ele nos chamou, sermos livres nessa terra, vivemos como cristãos sem medo, sem peso na consciência de que nós pecamos. E agora eu pequei, mas o pior de tudo não é isso, foi que o pastor sabe. É que os líderes estão sabendo da minha igreja que eu pequei, e agora? Eu estou com o maior medo de ir na igreja. Eu estou com peso e com medo, duas coisas que pesam em nossa mente e que nos deixa para baixo. Mas o Senhor, e aproveitando essa graça, Espírito Santo presente, tem nos dado discernimento a todos nós, principalmente o pastor e os líderes da igreja, de que é diante de Deus que nós estamos, a quem tem o poder de nos julgar. Jesus também complementou: não julgueis para que não sejais julgado, porque com a medida que você medir alguém, você será medido com a mesma medida. Nós cometemos pecado de julgar as pessoas, porque ainda não entendemos completamente que o Senhor se faz presente. O Espírito de Deus se faz presente. Mas quando Deus disse, irmãos, olha quantos anos tem que Deus falou que meu Espírito não agirá para sempre no homem. O início da leitura. Quanto tempo faz? Por isso, ele disse que ia retirar o Espírito dele. Olha como é a onisciência, sabe tudo antes do que vai acontecer. Mas não foi porque ele quis tirar o Espírito. Na onisciência, ele já previu do que ia acontecer nos últimos dias. E você viu muito bem o que aconteceu com aquela geração. Mas Deus deu
Uma palavra muito importante que diz que a idade do homem seria 120 anos. Então ficou alguma coisa boa, não é? Muito bom viver 120 anos. A gente aproveita bastante o tempo. O que para Deus, vamos dizer assim, que é uma migalha. 120 anos para Deus. Aquele que tem a eternidade. A partir do homem, daí o homem perdeu o privilégio de viver mais de 120 anos. Porque ele foi se afastando. Diz que a maldade do coração do homem era continuamente, os desígnios do seu coração era continuamente mal. E lá em Gênesis 7:13, por causa disso, dessa desobediência de nós seres humanos, dos primeiros, foi que o homem foi se afastando, até o ponto de todo o seu desígnio se tornar mal. Aí veio a outra promessa: vou tirar o homem, vou dar fim no homem que fiz da face da terra. Além de tirar o espírito, agora ele ia eliminar toda a humanidade daquela época. Foi por isso que ele providenciou a arca para Noé e sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas dos seus 3 filhos. Deus sempre tem um recurso para o seu povo. Sempre teve. E aí veio o fim. O fim daquela geração. Todas se acabaram. E houve muitas provas de que isso aconteceu. Porque foi encontrada a arca em um monte chamado Monte Ararat. Eu não sei se era um dos montes mais altos. Pela providência de Deus, ele poderia procurar um monte mais alto e colocar a arca. Mas a arca foi encalhada em um desses montes mais altos quando a água começaram a baixar. Isto prova que existiu o dilúvio e a arca naquele local. Porque os seres humanos ficou mal. Praticou muita maldade. Mas que maldade é essa? Erro da desobediência daquilo que Deus falou. Então, quando se desobedece ao que Deus diz, falou e fala, o homem automaticamente está errando e vai se distanciando do Criador. Outras gerações vieram e nós estamos vivendo nesses últimos dias da terra. A gente sabe que as profecias estão falando de tudo. Está se cumprindo tudo que foi predito antes de que Cristo viesse à terra. Mas aqui nós estamos atendendo o apelo do Senhor. Porque já atendemos o apelo de Deus. Só estamos num processo de transformação para nos tornarmos santos pela oportunidade dada a cada um de nós, de nos arrependermos, ou voltarmos atrás, ou mudar de pensamento, mudar de ideia, mudar de atitude, fazer aquilo que nós diríamos que não ia fazer, não quero fazer, mas Deus está pedindo, Deus está chamando, Deus está batendo insistentemente na porta. E você sabe que o agente que nos convence dessas batidas, que ainda está presente, é o Espírito Santo. Por isso que nós viemos à casa do Senhor. Nós ouvimos muitas vezes e obedecemos. Porque sabemos que o Pai falou para a humanidade da época, não foi possível transformar o coração do ser humano. E como é que vai entender um Senhor tão grande, que tem o planeta Terra na palma das suas mãos, por mínimo que ele se faça cada vez mais pequenininho, para ver se desce ao nível do homem, para conseguir falar com o homem não consegue entender, pela grandiosidade que é esse Criador. Então ele mandou o seu Filho, se tornou homem como nós, para possibilitar a nossa salvação, ao dialogar com ele, para poder entender o que ele está me ensinando.
Agora sim, temos um homem 100% homem. Como o Senhor fez e faz para nos salvar da sedução e do engano deste mundo, do materialismo que tem crescido cada vez mais e cegado o nosso entendimento. Mas estes homem, 100% homem, Jesus, e 100% Deus, mas vivia como um homem aqui, com as mesmas necessidades que nós, as mesmas fraquezas, porém com a diferença. Se ele fosse 100% Deus, um só, ele precisava ficar de madrugada e a noite toda no monte pedindo poder? Mas como 100% homem, ele estava de madrugada clamando, buscando, pedindo o poder do Espírito Santo, que estava e ainda está na terra. Mas aqui Jesus está falando na parábola das 10 virgens. É uma parábola. O reino do céu é comparado a 10 virgens. A igreja toda na terra, as 10 virgens. Nos últimos dias, só haverá 2 grupos na terra: os salvos e os perdidos. 2 igrejas, a de Deus e a do inimigo. A que segue a Deus e a que não segue. 2 grupos. E ele está falando disso. 10 virgens é o reino de Deus na terra. 5 são prudentes e 5 virgens. 5 são prudentes e 5, nécia. Diz que é tola, aquela pessoa lenta, que não se desperta, tarda para fazer as coisas, despercebidas. E as prudentes tinha suas lâmpadas e tinha azeite nas lâmpadas. Na igreja, no santuário antigo, existiam as luzes acesas que não se apagavam. Nós aprendemos aqui. As luzes não podiam se apagar do santuário. Quando antes de se apagar, eles colocavam azeite e a chama clareava. Ficava acesa constantemente, tinha alguém responsável só para manter as luzes acesas. E as lâmpadas que Jesus está falando aqui é o que está escrito em Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a lâmpada é a palavra de Deus, é a luz para o nosso caminho. O azeite é o Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus insiste em bater. Bate, 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 por meio das pregações que são feitas por profetas, discípulos, evangelistas, mártires, reformadores, pregando sem parar, para tentar convencer o homem do que vai acontecer nesses últimos dias. E nós temos essa oportunidade de graça ainda que Deus está nos dando, porque o Espírito se faz presente. Ainda se faz presente. Sabe por que a humanidade da época, Deus retirou o Espírito? Porque eles não deram ouvido ao que Deus estava falando. 120 anos Noé fazendo a arca e batendo, e falando. E cada martelada era uma mensagem, para eles escutarem. E diz que o interessante diz que Noé fez a arca em lugar alto. Imagina só, né? Deus dificultou para eles. Como é que um lugar que não chove vai fazer uma arca em lugar alto e diz que vai alagar a terra toda? Mas Deus faz o impossível acontecer, o inimaginável. E o Espírito de Deus se retirou. Porque, imagine, 120 anos pregando, fazendo a arca. Se ficasse mais tempo, o que poderia acontecer com aquela família? Nós não sabemos. Deus falou, vou tirar o espírito desses daqui, porque corre o risco desses daí também se contaminarem. Então Deus deu tempo suficiente para eles se arrependerem. E é assim que acontece. Deus em nossas vidas. O homem e a mulher de Deus foi constituído para fazer o bem, para amar.
e a gente ama, a gente gosta, a gente faz o bem, a gente trata com amor, trata com carinho, e aquele está machucando, está ofendendo, está xingando. E aí, quando o homem e a mulher de Deus não suportam mais, não aguento mais. Se eu continuar, eu vou morrer. Vou me retirar. E aí começa o chororê. Começa o choro. Porque me abandonou, porque me deixou. É assim, o homem e a mulher. Não aproveita a graça, o amor, a alegria com que está sendo tratado. Por homens também é assim, no homem também é assim. O tratamento que Deus deu foi muito além daquilo que o homem merecia. Por isso que é um favor de Deus, e é um favor muito grande. E Jesus falou, ao ter sido feita uma pergunta por Pedro: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Porque lá tinha um costume de se perdoar até 7 vezes. Não até 7. Simbolicamente, até 70 vezes 7. É o que Deus perdoa ao ser humano. O favor de Deus. A oportunidade que é dado. Volto de novo. Estou aqui. Mas é o homem que se afasta do Senhor. Ele estava no mesmo lugar. E o Espírito foi retirado porque eles começaram a praticar muitos erros. E a inclinação do coração do homem é mal. Nós, seres humanos. Quando as coisas estão bem conosco, a tendência nossa é não se importar muito com as coisas de Deus. E aí a gente termina não vindo à igreja e começa a se distanciar do Senhor. É assim com todos. Por isso que nós passamos por provas, dificuldades. Não é colocada por Deus, é permitida por Deus. O mundo está assim, permissão de Deus. Porque senão ele já teria agido. E ai da terra se o Senhor agir como nós merecemos por causa dos nossos erros, da nossa desonestidade, pela nossa corrupção humana, desobediência, maus trato, descaso para com o amor de Deus. Vimos o resultado. A água veio. Imagine criança chorando. E a mãe vendo seus filhos chorar. Eu nem sei até se eles conseguiram ouvir isto. Porque estava tão insensível, sem o Espírito de Deus, e bebendo, e dançando, e pulando, e buscando prazer carnal, tendo um relacionamento de todo quanto é tipo. Estava cheio da carne. Insensível à voz do Espírito. Mas as mães sempre têm a sensibilidade, por mais que os filhos que elas estejam perdidas. Mas a arca foi fechada pela última vez. O tempo de Deus, 5 horas, 50 minutos, 5 segundos. Se chegar 1 segundo atrasado, já acabou. Não tem mais jeito. Porque já deu tempo demasiadamente grande para o povo. E Deus está dando tempo para você se salvar. Homem e mulher. Porque você pensa que salvação é ter um bom emprego, é ganhar bastante dinheiro, é não se preocupar com a honestidade, com a verdade, com a justiça? Trocando tudo isso por dinheiro? O dinheiro é perecível, vai se acabar, vai passar. Na hora da aflição e dificuldade, ele não vai salvar você. Muita gente tem morrido com doenças incuráveis, confiando no poder e no dinheiro. Maltrata, ofende, mata as pessoas para se enriquecer, ter recursos, porque tem aquilo que se chama poder. Mas, voltando para o reino dos céus, por meio do qual a terra sobrevive, dirigida pelo Espírito Santo, por meio da palavra de Jesus. Voltando para a igreja de Deus na terra, a qual tem recebido bênçãos de Deus e distribuído, irradiado para as outras pessoas, que Deus recomendou-nos que orássemos pelas cidades, pelos governantes,
porque Deus constituiu os governantes para o bem e permitiu que eles reinassem, mas não foi para o mal. E eles estão fazendo o contrário. Por isso, a recompensa infalivelmente vai vir sobre a terra por causa dessas pessoas que causam dano à terra. E o apelo e o chamado de Deus, o convite, é que se arrependam enquanto é tempo. Porque Deus não brinca de ser Deus. O que foi dito, está sendo dito, não falha. Por parte dos homens inspirados pelo Espírito Santo e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, enquanto Ele está presente. Quantas vezes Deus deu conselho aos monarcas, o maior rei da terra, Nabucodonosor, depois de Faraó. Mas ei, eu te aconselho que você se arrependa, porque Deus te deu poder, te deu riqueza, te deu honra, te deu fama, te deu ouro, te deu prata. Ao sonhar com a estátua de Nabucodonosor, ele falou, ele ouviu, sabia que era de Deus, se convenceu que era de Deus, mas achava que era muito poderoso para perder o poder. E um dia, um ano depois, ele falou, não, todo esse poder foi eu que constituí com o meu braço, com minha força, com o meu poder, com minha capacidade, com minha inteligência, com minha sabedoria. Então, o reino passou de você hoje mesmo, quando você diz que é você que é o que manda, é você que tem o poder. Todo o poder foi dado, vem de Deus, porque foi Ele que criou todas as coisas. Devemos atentar homem e mulher para isso. Deus que criou todas as coisas. Ele tem o governo, o domínio, o comando e o controle. E apenas está lhe dando oportunidade para você que está aqui, nós e os que estão lá fora, se arrepender dos seus erros de desobediência. Não se deve brincar com Deus. Saiba que Ele está lhe dando tempo para você mudar, voltar atrás, mudar seu pensamento, suas atitudes, deixar de maltratar, ofender, oprimir as pessoas. Porque Deus é Deus e já foi provado. Queres experimentar de novo a mão de Deus? Ela vai vir um dia, se você não se arrepender. Homens e mulheres, eu e você. E para aqueles para os quais essas palavras estão sendo dirigidas. Então nós voltamos para o reino de Deus. As virgens prudentes e as nécias. A situação vai ficar tão difícil que as 10 virgens, reino de Deus, pastor, dormiram. Todas dormiram. Está se aproximando do fechamento da porta. Mas quem está ligado intimamente com o Senhor, o Apocalipse também fala que o limpo limpe-se ainda mais e o sujo suje-se ainda mais. Quando se ouve o grito, quantas acordaram? As advertências que estão sendo dadas nessa terra, em que ultimamente, no geral, em todo o mundo religioso, político, econômico, está despertando todas as pessoas a saber o que está acontecendo, para que elas tomem posição de que lado vai estar. São advertência. Todo mundo está sabendo, vai saber o que está acontecendo. E eu glorifico a Deus e agradeço a Deus. Sempre que eu passo em muitos locais de comércio, vejo pessoas com seus amigos, colegas de trabalho juntos, orando. Eu nunca tinha visto isso antes. Muitas lojas eu vejo as pessoas orando, reunidas ali, orando. Em muitos lugares, na prefeitura, no setor de trabalho da prefeitura, vejo os grupos orando. Em muitos lugares. É uma necessidade dos últimos dias. E graças a Deus, Espírito Santo, e este povo que está intercedendo por nós, e nós por eles, e todos por aqueles que não
obedecem ao Senhor, ou não procuram, ou não tentam obedecer, porque nós não conseguimos obedecer 100%. Porque a santificação e a aproximação de Deus vai sendo gradativa. Não é fácil obedecer quando existem muitas barreiras, dificuldades em nossa caminhada. Mas nós militamos, estamos alcançando, estamos chegando. Temos barreira, dificuldade lançada direta ou indiretamente, e temos necessidades que muitas vezes nos levam a fazer aquilo que não era para fazer. Mas isso não é desobedecer conscientemente. O fato é desobedecer sabendo que está desobedecendo a Deus. Por isso esse evangelho está sendo pregado no mundo inteiro, para que todas as pessoas, ninguém é obrigado a seguir ao Senhor, mas é obrigado a compreender, saber que está errado, saber que o lado certo é o que está sendo pregado, saber da verdade, para que eles possam conscientemente tomar uma decisão de que lado vai estar. Porque há muito tempo está sendo pregado que ele vai voltar a essa terra para levar a sua noiva. E por causa da noiva, a terra ainda subsiste. Tem país aí intolerante, que ninguém pode carregar uma Bíblia. Se for, é preso. E o povo é escravo dos outros homens e sofrem. E quando o noivo ouve-se o grito, a noiva se preparou. Estavam todas dormindo, porque foram pegas de surpresa, despercebida. E aí as nécias, as tola, tarda, foi pegar a lâmpada, quando bateu no botão, não tinha luz. Que as festas eram nas roças, isso é uma parábola, não tinha energia. Naquela época não tinha energia elétrica. As prudentes pegou, acendeu as luzes, clareou. Vamos seguir. E aí ele falou assim: não, agora nós não temos lâmpada, nós estamos no escuro, nas trevas, me ajude, socorro. E agora, como é que eu vou andar nas trevas dessas? Não aguento. Porque aquele dia vai ser um dia de trevas, de escuridão, de terremoto, de confusão nesse mundo. Muitas pessoas vão pedir socorro, não vai conseguir. Porque eles pensam que o mal que está fazendo, e por enquanto não está sendo punido, vai ficar desse jeito. Deus não está vendo, não está fazendo nada, está deixando? Sim, está permitindo, para ver se há arrependimento no coração dos ímpios, dos impiedosos. E as virgens prudentes falaram assim, as dessas falaram: não, nós acabamos, me dê um pouco do teu azeite, me ajuda, me dá um pouco. Falou: não, se eu der para vocês, se nós dermos, vai acabar o nosso também, vai ficar todo mundo nas trevas. Porque a sua vida é a sua vida com Deus, a sua vida é a sua vida com Deus, cada um tem a sua vida com Deus. Ninguém pode transferir o Espírito Santo para outro, nem a unção de Deus, nem as bênçãos de Deus que recebe, por estar em conexão com Deus. Ninguém, nesse momento, nenhum pastor vai salvar nenhum de vocês, nem vai poder socorrer. Porque tem muita gente também que fala: vocês oram por mim, pede oração para realizar aquilo que ele deseja que seja realizado na vida dele. As bênçãos todo mundo deseja, necessita e quer. Bênçãos financeiras, em geral, no casamento, na família, no trabalho, no conforto da casa. Todo mundo necessita e quer isso, é muito bom para nós, que é necessário. E Jesus falou que a vida de qualquer não depende dos bens que ela possui. As bênçãos de Deus, que já foi dada antecipadamente, nós podemos desfrutar. Que não nos cause inveja de ninguém que possui recursos. Porque às vezes você olha para uma pessoa que tem muitos recursos e não sabe a luta, a fadiga que aquela pessoa vive. Por não ter descanso, não ter Deus na sua vida. Alguém me falou uma vez: Clóvis, tem um chefe meu que trabalha no hospital, que é diretor lá, nesse hospital. O homem é atribulado. Tem todo o poder, mas vive uma tribulação. E quando ele chega, atribula todo mundo e a gente fica atribulado e eu vou para o banheiro lá orar. E já vi um monte de coisa atrás dele assim, andando.
E ela orando, orando, orando para acalmar. Porque, sabe, muitas pessoas conseguem muitas riquezas por meio desonesto, injusto, por meio de crime, de violência. Ai do homem que fizer isso. Vai viver uma vida atormentada e está vivendo uma vida atormentada sem sossego. Mas a polícia me protege, eu tenho cheio de segurança, tem polícia, militar, exército, tudo para me proteger. Mas ele não tem sossego, não tem paz. Vive atormentado. Mas quando as virgens Nécia voltaram, as virgens já tinham entrado. E aí quando chegou, já fechou a porta. Quando não temos o Espírito Santo, as nossas luzes estão apagadas. Nós podemos pregar, pastor. Podemos falar aqui, estudar o dia todo. E falar tudo o que nós lemos aqui. Como eu vejo muitas pessoas recitar poema na frente longo, que eu fico admirado com aquela mente que capta tudo, memoriza tudo e fala sem parar uma página inteira, mas destituído do Espírito Santo, de sentimento de Deus. Você não sente nada, você entra vazio e sai vazio, quando a pessoa não está sendo dirigida pelo Espírito Santo. E quando ele se retirar da terra, quando a porta se fechar, quando o reino dos céus, às 10, por completo, for dividido em 2 grupos, está chegando o momento. A preparação é agora. Nós temos tempo para se preparar. Nós que já conhecemos a palavra de Deus, estamos recebendo esse tempo de preparação para receber o Espírito Santo. Os milagres só foram realizados com muito poder quando os discípulos receberam o Espírito Santo de Deus. E diz que a igreja de hoje, irmãos, não falta nada para a igreja de hoje. A igreja mais rica dos últimos tempos é a igreja que está vivendo hoje. Naquela época, a igreja mais pobre que existia naquele tempo era a igreja que realizava mais milagre e mais poder, mais milagre na vida das pessoas. E é dito, uma frase foi dita, que nos últimos dias, se o Espírito Santo fosse retirado da terra, 90% das pessoas não percebem. Continua fazendo as mesmas coisas. Mas naquele tempo era diferente. Se o Espírito Santo saísse da vida daquele povo, naquela época, eles deixavam de fazer mais de 90% do que fazia. Hoje a gente continua fazendo as mesmas coisas que nós fazemos como ser humano. Vou para a igreja, vou orar para Deus abrir a porta, para Deus me arrumar um casamento. Tudo isso é muito importante, mas é secundário. E se o Espírito Santo se retirar, a gente continua no mesmo plano. Vamos fazer uma campanha de 7 dias. Outro dia me pediram oração, Clóvis, eu estava em um grupo, ora pelo meu filho porque ele se separou. Tinha separado 2 vezes da esposa. Eu falei, para não dar uma resposta brusca, eu falei, vou orar pela vida espiritual dele e pela vida espiritual dela. Foi a resposta. Mas ela insistiu, chamou o grupo, falou, gente, eu quero que vocês orem para o meu filho para voltar para ele voltar de novo. E aí oraram. Qual foi o resultado? Voltou? Voltou. Com 4 dias, ele chamou a mãe. Mãe, eu fiz a maior besteira da minha vida. Foi ter me ajuntado de novo. Eu não quero mais, não quero me separar de vez agora. É a 3ª vez. E como é que se une 2 corações contra as vontades entre si? Deus não, muitas vezes orações que Deus não está no negócio e Deus está clamando, está insistindo. Não, vou deixar, não vai dizer que eu sou ruim. Mas já avisei para ele se não dá certo. Tem gente que insiste demais com Deus, irmão. Por isso que Jesus falou também que tudo quanto vocês pedirem em meu nome, eu dou. Claro que falou com os discípulos, porque eles estavam em íntima comunhão com Deus. Tudo quanto eles pedissem a Deus, estava unido com a vontade de Deus. Porque ele já tinha renunciado às coisas da terra. Estava buscando um reino dos céus. Eles já tinham entendido, sabiam de tudo isso. E Deus respondia todas as orações. Porque ele não ia pedir um barco novo, como um carro novo, um barco, porque ele já tinha deixado o barco para lá. Então as pessoas pedem, e Deus responde. Pronto. Deus já está fora, está livre. Já respondeu, agora se vire. Você não pediu isso aí? Sabendo que já tinha dado a resposta que não era para ser realizado?
Tem coisas que Deus permite que aconteça para que as pessoas percebam que está errada. E isso também é amor de Deus. Deus é sábio nas suas respostas para com quem não está entendendo. Mas a porta se fechou. E as que estavam sem o Espírito Santo ficou de fora da porta. A tribulação desses últimos dias vai ser pior do que aquelas que aconteceu naquela época. Vai ser muito grande. E o apelo da palavra de Deus é o que Jesus disse em João 10:9. Todo aquele, eu sou o bom pastor, todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Tanto entrará como sairá, e achará pastagem, achará recurso, solução para tudo quanto nós precisamos. Porque um dia difícil, o reino dos céus, as 10 virgens vai passar. Esta é a parábola dos últimos dias. Vai se fechar, vai vir um escuro, vai turvar tudo. Como nós estamos vendo o mundo caminhar, a tendência é cada vez mais se afastar da santa presença. Não é forçado se fazer isso, não é obrigado, porque o livre-arbítrio nos permitiu, a partir do momento que o homem entender, conhecer, escolher sim ou não. Por isso, homem da terra e mulher, Deus nunca obrigou nenhum ser humano a segui-lo. Deus lhe dá liberdade de escolha. Agora, sejamos homens sinceros e honestos em dizer e em reconhecer que nós estamos errados, mas vamos seguir no erro. Porque Deus nos deu liberdade para escolher o erro e o acerto. Escolha de qual lado vai ficar. Porque as consequências são inevitáveis, tanto para um lado quanto para outro. Esse é o apelo de Deus para todos os homens nessa terra, para nós presentes, mas especialmente para o seu reino, as 10 virgens. Recebamos o Espírito Santo de Deus, não vacilemos, vamos buscar, pedir. Pedi, buscar e acharei. Pedi e recebereis. Batei e abri-se-vos-á. E Jesus fala, porque como uma mãe dará ao filho um pão ao insistir, muito mais o Senhor quer dar o Espírito Santo. Mas é preciso insistir, pedir, insistir, insistir. E retirar aquilo que o impede de agir em nossas vidas. Que Deus nos ajude sempre. Continue nos abençoando ou continue a nos ajudar. Glorificado seja Deus, porque por isso nós estamos aqui, porque Ele nos ajudou e aqui nos trouxe. Que o Senhor nos abençoe. Este é o momento. A porta se fechará quando o Espírito se retirar. E quando Ele se retirar, nós nos encontraremos só. Ou seja, aqueles que não selaram a vida com Ele. Que a paz esteja presente na vida de todos quanto ouvem e recebem a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso e a Tua graça, aleluia, é sobre a nossa vida. Ó Deus, nós louvamos a Ti porque está aberta a porta para que se entre, está aberta a porta para que alcance a salvação, alcance Jesus Cristo, Teu Filho, que esse Espírito de poder que está derramado sobre o nosso coração, sobre a Tua igreja, possa estar, ó Deus, envolvendo outras pessoas também, alcançando outras pessoas para que seja aumentado, multiplicado o azeite desta fé poderosa para que alcance a vida eterna em nome de Jesus. Deus, nós louvamos ao Senhor por esta noite, uma noite que está registrada no Teu coração, onde
cada um dos teus filhos estaria presente nesse lugar, e ainda aqueles que não puderam vir, que não tiveram essa condição de estar presente e ouvir a tua voz, salmodiar ao Senhor no santuário, nós queremos pedir ao Senhor que outras oportunidades sejam concedidas aos nossos irmãos, para que juntos louvemos o teu nome, bendizemos o Senhor, para que juntos caímos na tua graça, meu Deus, sejamos envolvidos por ela, fortalecidos por ela, porque os dias são difíceis. Nos abençoa durante o longo da semana que temos que enfrentar, ó Deus, nos nossos trabalhos, nas escolas. Eu sei que são muitas as lutas que estão por vir, mas por certo, o Senhor nos livrará de todas. Por certo, o Senhor nos dará toda a possibilidade, aleluia, toda a condição de estar firmados, de pé. Louvado seja o teu santo nome, para ultrapassar as barreiras que estão por vir. Que elas sejam para nós, ó Deus, não motivo de tristeza e de derrota, mas de alegria e de crescimento e de maturidade, porque o Senhor vai estar do nosso lado. Que a tua graça nos alcance sempre e que o teu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, meu Deus, e pedimos, Pai, nos concede, ó Deus, tantas oportunidades as quais nós precisamos de estarmos reunidos nesse lugar, bendizendo o teu santo nome. Abençoa cada família aqui representada, os seus entes queridos, ó Deus, que ficaram em casa, aqueles que dependem das nossas orações, aqueles que às vezes não querem nem ouvir falar de Ti, mas Tu és o martelo, a Tua palavra é o martelo que despedaça a pedra, a rocha. Fala nesses corações, assim como fora dito, o Senhor continuará batendo até que eles abram a porta. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus. O amor de Deus Pai, a graça salvadora de Cristo e a consolação do Espírito Santo seja na nossa vida e na vida de todos aqueles que invocam o nome do Senhor, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe com saúde, com paz, com graça. Amém? Com fé, em nome de Jesus. Graças a Deus.